Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Deixem vir a mim as crianças. Itens 1 a 4. Bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas aqueles que os apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como aquele da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e porque traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não se despiu em suas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia nos dar o tipo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não tendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Por isso Jesus não diz de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento o que é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que somente a ternura materna pode lhe dispensar, e essa ternura é acrescida pela fraqueza e pela ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era necessário que fosse para cativar sua solicitude. Ela não teria podido demonstrar para ele o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, tivesse encontrado nele, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se tivesse conhecido seu passado. Além do mais, seria necessário que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não teria podido resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos muito precoces. É por isso que, ao aproximar-se de sua encarnação, o espírito, entrando perturbado, perde aos poucos a consciência de si próprio. Fica por um tempo numa espécie de sono,
durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e para fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, tudo aquilo que possa bloqueá-lo. Seu passado, contudo, reage, renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, à medida do desenvolvimento dos órgãos, pelo que se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam a base de seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem como que em sono, é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que cabe aos pais. O espírito reveste, portanto, temporariamente, a veste da inocência, e Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.